Galera, nós vamos resolver este exercício, que é da SpaceX de 2019, e observe que tem um tamanho de enunciado bem grande. Não é comum nas provas da SpaceX, mas há questões que têm um enunciado longo. E nós vamos saber o que precisa ser feito por meio da leitura do enunciado, que a gente vai começar agora. Está dizendo aqui que nós temos o Exército Brasileiro e ele pretende construir um depósito de munições e a seção transversal da cobertura desse depósito tem a forma de um arco de circunferência apoiado em colunas de sustentação que estão sobre uma viga. Aqui nós temos o desenho que representa a cobertura desse depósito, em que nós temos a viga, que é o AB, nós temos as colunas de sustentação aqui, todas elas para sustentar a cobertura do depósito, e continuando a leitura, o comprimento da viga é de 16 metros, então do ponto A até o ponto B tem 16 metros, e o comprimento da maior coluna, que está posicionada sobre o ponto médio da viga, é de 4 metros, conforme a figura. Então, essa viga aqui vertical, essa coluna vertical está localizada sobre a viga, no ponto médio, então nós teremos aqui 8. Para transformar esse desenho aqui, eu coloquei ao lado, no sistema cartesiano, o arco da circunferência. Nós temos aqui os pontos A e B. O ponto A tem coordenadas 0, 0, e a gente já vai ver o porquê. O ponto B vai ter coordenadas 16 e 0. A maior coluna de sustentação ali está localizada no ponto médio e tem altura 4. Por que eu coloquei isso? Porque aqui embaixo nós temos a informação. O plano cartesiano de eixos ortogonais, x, y, tem origem no ponto A, então o 0, 0, de modo que o semi-eixo esteja na direção AB. Então nós temos aqui o eixo x, e é correto afirmar que a função que modela o arco AB, então nós vamos ter que determinar uma função que determina esse arco aqui de cima, da seção transversal do telhado em relação ao plano cartesiano XY. Então nós precisamos primeiramente equacionar esse arco aqui de circunferência para determinar a sua função. Então o que nós temos de informação aqui? Este ponto mais alto que aqui do telhado, nós temos, por estar no ponto médio, aqui tem abscissa 8 e aqui nós temos ordenada 4, que é a altura. Então nós temos o ponto 8 e 4. A informação mais importante que nós temos no exercício é de que esse telhado é modelado por meio de um arco de circunferência, em que nós conhecemos pelo menos 3 pontos. Conhecendo 3 pontos, é possível de determinar a sua equação. Então, se nós determinarmos a equação conhecendo o centro e o raio da circunferência, nós conseguimos encontrar uma função ali que relaciona o x e o y. Então, para isso, eu já marquei um ponto aqui embaixo, uma localização provável do centro da circunferência, e nós sabemos que a distância desse ponto até qualquer ponto da circunferência é sempre igual, que é a medida do raio. Então, eu vou traçar um segmento que vai desse centro aqui até o ponto B, que a gente sabe as coordenadas, a gente sabe que este valor aqui é raio. Da mesma forma que se eu traçar um segmento que vai do ponto 8, 4, o qual pertence à circunferência, até o centro, que aqui não ficou certinho, vou marcar de novo, essa medida também é raio. Mas olha aqui, ó, a gente tem uma simetria em relação à circunferência. Obviamente, esse centro aqui vai ter abscissa 8, porque ele está localizado bem no ponto médio aqui dessa nossa corda AB, que está na circunferência. Então, para isso, eu já consigo determinar uma das coordenadas do nosso centro, que vai ser 8. Agora, eu precisaria determinar o Y. Mas nós temos mais uma informação aqui que é importante. Nós temos esse raio, que é essa medida que eu determinei em preto. Mas aqui a gente consegue determinar um triângulo retângulo, que é fácil de enxergar. Eu vou fazer a marcação desse triângulo retângulo aqui em vermelho, em que nós temos algumas das suas medidas. E com essas medidas aqui vai ser possível determinar o seu raio. O que nós temos aqui de informação? Este cateto aqui de cima, na horizontal, ele tem medida 8, porque vai do ponto médio da viga até o final dela. Como a viga tem tamanho 16, esse aqui tem medida 8. A hipotenusa tem medida R. E agora nós precisaremos encontrar alguma coisa para expressar esse cateto aqui na vertical. Nós temos que o comprimento total do ponto até o centro é medida R. Só que nós sabemos que aqui em cima tem medida 4. Então, a medida aqui embaixo em vermelho vai ser dada por R, descontando o 4 ali de cima. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, nós vamos aplicar Pitágoras e aí descobrir o valor do raio. E aí eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, que é R ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado, que é um dos catetos, mais o outro cateto, que é R menos 4 ao quadrado. Nós vamos abrir esse produto notável que aparece no lado direito, como o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 8R, mais o quadrado do segundo, que é 16. Dá para simplificar os R que estão elevados ao quadrado. Vou somar 8R dos dois lados, então eu fico com 8R à esquerda. 64 mais 16 dá 80, e aí eu descubro que o raio dessa circunferência vai ter medida 10. Se ele tem medida 10, nós conseguimos descobrir que R menos 4 é 6. Como está abaixo no eixo negativo, nós temos aqui a ordenada, vai ser 8 e menos 6. Portanto, eu consigo agora escrever qual é a equação que representa a circunferência cujo arco foi determinado pelo telhado do nosso pavilhão, que é o depósito do Exército Brasileiro. E aí eu preciso lembrar o seguinte,
que a equação de circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Nós temos tanto o x do centro quanto o y do centro, além do r. Então nós temos aqui, ó, o x do centro é 8, fica x menos 8 elevado ao quadrado, mais... Agora nós precisamos tomar cuidado, que vai ser y menos o y do centro, que é menos 6 ao quadrado, raio 10 ao quadrado. Porque eu preciso achar uma função em relação ali para botar em relação ao x. Então eu tenho que dar um jeito de equacionar e depois isolar o y. Portanto, eu vou colocar tudo que tem x do lado direito e trabalhar com y do lado esquerdo. O que eu vou fazer? Já vou escrever aqui y mais 6 elevado ao quadrado. Aqui nós tínhamos 100. Só que para isolar o y, eu já vou fazer a subtração dos dois lados desse termo aqui, que é x menos 8 ao quadrado. Então nós temos x menos 8 elevado ao quadrado. Para isolar o y, como tem um quadrado ali, eu vou extrair a raiz dos dois lados e eu precisaria trabalhar ali com a parte positiva e a parte negativa. Só que nós vamos trabalhar com a parte positiva somente, porque é a parte de cima da nossa circunferência. A parte de baixo, que seria a parte negativa, nós não vamos precisar. Então aqui eu vou colocar um asterisco e aí a gente tem que o y mais 6 vai ser igual a raiz do 100 menos o x menos 8 elevado ao quadrado. Para isolar o y, eu preciso subtrair 6 dos dois lados, e aí descubro que y é raiz de 100 menos x menos 8 elevado ao quadrado. Além disso, nós temos um menos 6 que está fora da nossa raiz. Essa aqui é a equação que vai modelar a parte superior da nossa circunferência. Só que nós não queremos a parte superior, nós queremos apenas um arco da sua circunferência. Notem que o x começa em 0 e termina em 16. Então, para isso, eu posso colocar aqui que vai ser esta equação para x entre 0 e 16. Com isso, nós sabemos, pelas informações que nós temos aqui, nós podemos assinalar onde é que está a alternativa E, que representa exatamente o que nós escrevemos.